Há escritores que se sentem ofendidos em serem chamados de regionalistas. Mas será que isso é um defeito? Será que toda literatura não é, de certa forma, uma literatura regionalista? Vou começar com uma pergunta fácil. O que é literatura regional? Bom, se fosse fácil, tu não perguntava. Não, na verdade, eu acredito que é um pouco o sexo dos anjos, né? Todo mundo que escreve na sua região escreve literatura regional. Eu acho que ela só deixa de ser regional quando ela lida com interesse em outros lugares, longe, né? Eu tenho livros meus que nunca saíram daqui, mas tem outros que foram traduzidos em vários lugares do mundo e bem recebidos. Então, eu acho que tira a diferença do regional e do universal é a qualidade da narrativa. Essa sua definição pela qualidade do que é regional, eu acho que não vale. Porque pela qualidade, né, não dá para fazer um gênero pela qualidade. Eu acho que não, é só pensando aqui. Diga. Eu acho que a regional é a que trata tal, de peculiaridades, né, socioculturais de uma região, né? E ela, como quase, ou muitos. Aí o Machado, por exemplo, eu acho que é uma literatura regional carioca, né? É que acho que depois virou qualidade. Mas sim, mas veja bem, a literatura é regional e universal. Quando é que ela é universal? Ela é universal quando ela realmente alcança outras pessoas. E ela só alcança outras pessoas se ela passa aquela linha da boa literatura, né? Se ela é uma literatura que diz para qualquer pessoa de qualquer latitude o que o autor pretende. Isso é qualidade de escrita, né? A literatura regional, claro que isso é, bom, eu falei que isso é discutir sexo dos anjos, é complexo, mas a literatura regional, ela, mesmo que no caso do Tempo e o Vento, que ela fala especificamente do gaúcho, das coisas do gaúcho, da comida do gaúcho, do chimarrão, da prenda, de não sei o que, mas ela se eleva, ela vai longe, ela na verdade cria uma gigantesca história épica de pessoas, de personagens, porque tem um artista por trás daquilo, tem um artista ali, ele chegou num ponto que a gente chama de universal, atingiu o universal, né? Mas são questões que eu não sou especialista, então eu gosto de conversar sobre literatura. Que mas nessa tese você assume que sim, há uma diferença de qualidade. Eu acho que devia ter uma diferença de temática, mas... Pois a temática... porque... Sabe, o histórico indica que se passa... Você não fala em histórico e universal, né? Por exemplo. Fala, esse é um romance histórico e esse é um romance universal. Não, ele pode ser histórico e muito bom, histórico e muito ruim. Eu acho que devia ser regional e muito bom, regional e muito ruim. Mas acabou realmente sendo um adjetivo, né? Assim, pois que é regional. Por quê? Porque trata da região. Uhum. Da região. Quando é que esse livro que trata da região deixa de ser regional? Nunca. Porque se ele trata da região, ele é regional. Sim, mas ele tem um nível mais alto de percepção das pessoas, né? Sim. Se ele tem uma qualidade, vamos dizer, de obra de arte. Globalização, internet, essas coisas podem diminuir o interesse do leitor por escritores da sua própria região? Não acredito. Olha, eu já atravessei todo tipo de mudanças nas coisas que poderiam desviar a atenção das pessoas, não? Que o cinema ia acabar com o teatro, depois com
a televisão ia acabar com o cinema, e depois que não sei o que ia acabar com não sei o que, e as coisas... Aí veio a internet. Na verdade, são ganhos. A internet é uma ferramenta extraordinária, inimaginável, é a maior invenção da humanidade. Então, eu não acredito que ela vá prejudicar alguma coisa. Tudo que vem tem um outro lado, tem um lado dark, um lado escuro, assim, e tal, que pode prejudicar e prejudica de várias maneiras, e a gente sabe disso, né, principalmente criança, sem precaução quando vai mexer na internet, sai dali qualquer coisa, né? Mas, com certeza, todo instrumento moderno vem para aumentar a capacidade das pessoas de descobrir o universo. Eu não acho que prejudique. Pensando na lista dos mais vendidos, esses dias entre os 20 de ficção, tinha um brasileiro só. Não era diferente antigamente? Sim, eu acho que sim, com certeza já teve... Os brasileiros dominavam essas listas de mais vendido. Depois, primeiro, assim, literatura, romance mesmo, né? Mas isso, vamos dizer assim, 40 anos atrás, que eu me lembro, quando eu era um jovem pretendente a ser escritor e tal, eu me lembro que havia, assim, o Jorge Amado estava na lista, eu falei Antônio Calado aqui, Nelly da Pinhon, eram grandes escritores com grandes livros, estavam nas listas dos mais vendidos. Depois foi mudando, foi virando, os best-sellers foram ficando os cronistas, né? Os cronistas, depois os cronistas foram dando lugar à autoajuda, e enfim, e depois a literatura internacional. Necessariamente não a melhor, pelo contrário, eu acho que todas essas literaturas assim, meio pré-fabricadas, assim, com fórmulas, né? E esse enorme poder, né, poder econômico que as livrarias também, como cinema e televisão, ficam cada vez concentradas, né, em grupos poderosos. E hoje em dia a absoluta maioria são autores estrangeiros e nem sempre de boa qualidade. Então, quer dizer, a globalização acaba prejudicando. Se a gente pensar a literatura brasileira como uma literatura regional, né, acaba eu acho que espaço. A globalização depende como você acha, mas eu acho que mais é o poder econômico mesmo. Eu acho que é o poder econômico que impõe uma certa medida. A globalização é um termo assim, bem aberto. Assim. Eu acho que pode ser olhado por um lado bom, né, enfim, que as coisas ficam todas mais iguais no sentido de oportunidades, de viajar, de ver, de descobrir coisas que tem lá nos Estados Unidos, tem lá na Europa e tal, tu pode adquirir e tal. Tem uma série de coisas boas nisso. Mas, na verdade, tem um poder econômico que determina. Todas as grandes editoras praticamente foram compradas e estão na mão de um só grupo. Então, eles botam o que interessa, né? E isso acaba, esse tipo de coisa realmente é prejudicial. No livro, o que define melhor a sua região de origem? Cenários, linguagem ou personagens? No caso, a minha região de origem em particular, eu sou um cara da fronteira. Eu sou de Uruguaiana, da fronteira, e eu acho que é a paisagem. A paisagem e tem o tipo humano, o fronteiriço, né, que tem um clichê a respeito do gaúcho da fronteira, que é o contrabandista e tal. Mas a paisagem pelo menos da região fronteiriça onde eu venho, que é a fronteira oeste com a Argentina e Uruguai, é o Pampa. E o Pampa é uma região muito particular, uma região muito singular mesmo, assim, são grandes planícies verdes, né, com pouca vegetação, poucos rios, é um deserto verde, é um lugar realmente muito particular. E eu acho que isso tem presença na literatura que se faz na região.
Ninguém nunca fala isso de um escritor carioca, um escritor paulista, mas falam assim, um escritor pernambucano, um escritor gaúcho, né? Então, com certeza, eu não sei se isso é um preconceito, ou é uma mania da metrópole. Rio e São Paulo são as nossas grandes metrópoles, e quem mora no Rio ou em São Paulo, escreve lá ou trabalha lá e tudo mais, não é da província, ele é do Rio e é de São Paulo, né? Agora, um escritor do Rio Grande do Sul é um escritor gaúcho, não é apenas um escritor, né? Isso é um preconceito mas não é no Brasil, é em toda parte. Eu vivi em vários países, e vivi em vários países bem diferentes. Eu vivi 6 anos na Dinamarca, vivi em Portugal, vivi na África, e sempre circulando em ambiente literário e tal. E todos esses lugares, esses países, eu vivi no Chile e na Argentina há muitos anos, lugares que tem muitos escritores, em várias regiões tem muitos escritores, e a queixa é essa: quem é da metrópole não tem um adendo à sua profissão, é escritor, não é escritor gaúcho, né? Mas isso eu acho que isso tudo vem de Paris, né? da França mesmo, né? Que o parisiense e os da província, né? da Provence, que acabou virando a província, mas que não era da metrópole, né? Então, isso perdura até hoje. É um preconceito, como qualquer outro, né? Mas é um preconceito na literatura também, que perdura. Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em 1905. Ele fez muitos livros para crianças, mas foi aclamado por seus romances urbanos, históricos e políticos. Nos urbanos, o assunto é o cotidiano da cidade grande, com seus conflitos de valores morais e sociais. No romance histórico está a obra-prima de Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento conta a história do sul do Brasil através da saga das famílias Terra e Cambará. E entre os romances políticos está Incidente em Antares. O ponto de partida é uma greve de coveiros em Antares. Em represália, os cadáveres insepultos resolvem denunciar a corrupção que se alastrava entre os moradores da cidade. Incidente em Antares é um livro tão bom que jamais deixará Érico ser enterrado no esquecimento. O escritor amazonense Tiago de Mello leva o leitor a navegar até a Amazônia no livro Amazonas, no coração encantado da floresta. Esse é um livro em que o autor traz as histórias de Barreirinha, ali no Baixo Amazonas, que é uma região onde ele vive há bastante tempo, e são os próprios caboclos que vão contando essas histórias. São lendas bastante conhecidas e que estão em vários livros para criança. Então, a história do Boto Namorador, Mapinguari, a Cobra Grande. Mas o saboroso desse livro é que o Tiago ele conta num tom bastante coloquial e como uma conversa ao pé do fogão, né? Como uma conversa ambientando a vida desse caboclo, né? Desses ribeirinhos, trazendo esse universo como num balanço de rede e contando as histórias. Ele começa o livro dizendo assim: para começo de conversa, tudo que eu vou contar é verdade. Coisas que acontecem mesmo. A lenda inventada vira vida e nunca mais acaba. O que escutava quando menino, escuto hoje, homem pra lá de vivido, no meio dessas brenhas misteriosas. Então ele traz, né, ele já logo instaura essa atmosfera mágica que o ribeirinho, que o caboclo da Amazônia vive. E ele conta isso com um olhar muito de dentro, assim. Em muitos livros que trazem essas histórias, muitos desses livros são feitos a partir de pesquisa. E o diferencial desse livro é que ele vive esse ambiente mágico desses narradores, dessas histórias. Pela literatura infantil, a criança ela conhece muitos Brasis, né? Muitas histórias ambientadas em diferentes regiões, no Nordeste, no Norte, no Sul do Brasil. Não há uma centralização num eixo só. E também é bastante forte essa linha dos recontos, em que as histórias tradicionais são recontadas para o leitor.
Eu escrevo neste escritório aqui, que eu tenho minha máquina aqui, meus livros, e crio aqui um ambiente propício para escrever. E, em geral, eu escrevo de manhã, das 9 ao meio-dia, né? E não planejo muito para escrever. Eu me sento aqui sem pensar muito e me deixo conduzir pelas ideias que vêm, mas depois sim, eu trabalho muito o texto, eu reescrevo várias vezes, corrijo, eu imprimo, trabalho à mão, risco, depois passo a limpo. Eu procuro, eu sou um pouco perfeccionista com o texto. Tem muito escritor que diz uma frase que me mata de vergonha, diz: eu escrevo para ser amado. Eu acho isso muito engraçado. Eu escrevo porque é um impulso, né, vital. Eu gosto de escrever. E eu vim falar do livro que eu li, que eu gostei muito, que é o Dois Irmãos, do Milton Atum. O título é bem explicativo do livro, ele vai falar realmente da história de dois irmãos gêmeos, e eles são descendentes de libaneses que moram em Manaus. E esses dois irmãos, eles vão também mostrar pra gente, eles vão ser o ponto central do livro, mas eles também vão mostrar pra gente como é a vida da família deles em Manaus. E como essa vida, em função da briga dos dois, funcionava. Como essa vida da família levou a briga dos dois, como a briga dos dois foi central para o desenvolvimento dessa família. Então é um livro sobre dois irmãos, mas é também um livro sobre essa família. É um livro muito envolvente. Assim, quando eu comecei a ler, eu não consegui parar, realmente, é muito, muito, muito envolvente. Eu nunca tinha lido nada do Milton Atum, fiquei impressionada com o livro. Eu acho que eu realmente já comecei com o melhor, que todo mundo fala que é o melhor livro dele, eu gostei muito. A história de dois irmãos gêmeos que brigam realmente não é uma história extremamente original. A gente tem várias coisas parecidas, tem até um fundo meio bíblico nessa briga desses dois irmãos. E, trazendo um pouco, além dessa história central, que é a dos dois irmãos, a gente vai ver também, pelo menos que eu não conhecia, eu sendo aqui do Sudeste não conhecia, essa história de Manaus. Como a cidade também é um personagem desse livro. Como as transformações da cidade, a modernização da cidade, ela vai também ser personagem desse livro. Ela vai influenciar diretamente na vida do pai desses dois irmãos, na vida da irmã deles. Você tem também a pessoa que sai de um outro estado do Brasil para ir para São Paulo, para arrumar emprego, para se formar, para fazer a sua Bildung, a sua construção fora desse espaço, que é o seu espaço da infância. E você tem isso com um dos irmãos, essa construção da própria imagem fora do seu lugar. Assim, é um livro realmente repleto de temas. É um livro que vai falar de muita coisa, ao mesmo tempo em que é um livro simples de ser lido. Ele é dividido em pequenas partes, e essas partes não são lineares. Mas não é difícil de ler. Ele tem essa característica da narrativa mais espaçada, né? Não linear, mas ele não é um livro difícil de ler. É um livro que eu recomendo muito a leitura, eu gostei muito, me surpreendi mesmo com esse livro, o quão envolvente ele foi pra mim. A gente também aprende muita coisa com ele, e não de um jeito escolar e chato, mas é uma sensação que o livro passa da cidade, uma sensação que o livro passa de modernidade, que eu acho que é muito legal, que eu acho que é também um pouco do que faz a literatura ser diferente e envolvente e apaixonante, né? Você tem uma história que, na verdade, te traz sensações de várias outras coisas. E eu gostei bastante desse livro e recomendo muito a leitura. Bibliosesc é uma iniciativa do Departamento Nacional. Ele foi implantado em 2005, em Pernambuco. E, ao longo desses anos, vem sendo implantado nos demais estados. Hoje são 25 estados contemplados e o Distrito Federal, num total de 56 bibliotecas volantes. O principal objetivo é oferecer, né, o serviço de bibliotecas a regiões que não dispõem desse equipamento cultural. Então, tornar acessível, levar a biblioteca ao público. Cada ponto a gente circula quinzenalmente. Então, a cada 15 dias a gente volta sempre no mesmo ponto. E a gente faz empréstimos de livro. Essa biblioteca ela é instalada num caminhão
né? Ela tem cerca de 3.500 títulos, o acervo é composto principalmente por literatura de ficção, voltadas a todas as faixas etárias, né? Então a leitura ela é um exercício aqui que faz parte do cotidiano por ela mesma, né? Eu não vou ler para chegar a algum lugar ou para obter informações, ela não tem um caráter de educação formal. Então, às vezes, a gente trabalha com muita criança e é na própria alfabetização dela. A gente vê crianças que têm uma dificuldade de ler, o aprendizado, e com o hábito de estar pegando um livro por prazer, não por obrigação da escola, ela acaba desenvolvendo em outras áreas, na vida dela mesmo. A maioria das pessoas tem um certo distanciamento da biblioteca como um espaço que muitas vezes não é para ela frequentar. E como você está lá com um caminhão na rua dela atendendo, ela tem uma outra relação. O caminhão é atrativo, né? Onde quer que ele esteja, ele chama atenção, as pessoas vêm curiosas para, enfim, ver o que está acontecendo. Quando eu vim para o trabalho, eu passei e vi, e entrei e me interessei, porque eu nunca tinha visto. Gosto de ler bastante, e onde eu moro não conheço algum acervo, algum lugar que tenha acesso a livros, nada. Para pegar livro para ler é difícil, ou comprar, né? Então eu gosto, é melhor que seja dividido, né? Isso. Para mim, tenho isso muito como certo hoje, que as pessoas gostam sim de ler. A questão é uma questão de acesso, uma questão de mediação dos acervos, mediação dos conteúdos, dos autores. Esse é o ponto. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece, então tomar o contato com uma experiência de leitura é algo determinante, sim, né? E a partir dela é possível se construir, né, um percurso como leitor. É ótimo, né? Vou vir sempre para pegar bastante livro. De repente você depara com um acervo que é esse daqui. Então você termina tendo curiosidade de entrar para ver e termina te despertando interesse em pegar um livro para ler. Sou Ariano Suassuna e nasci em João Pessoa, na Paraíba, em 1927. Assisti ao primeiro cantador ainda menino, lá em Taperoá. Além dos improvisos, cantou um folheto, escrito por ele mesmo. Aquilo me causou grande impressão. Comecei a escrever aos 12 anos e nunca mais parei. Todo dia eu leio, escrevo, e não é por obrigação, é por paixão. Recebi uma influência forte no romance de Lima Barreto, Machado de Assis e dos escritores dos anos 30. O romance regionalista me tocou muito. Detesto o abastardamento do português pela língua inglesa. Hoje não se diz mais tempo, se diz time. Isso é ridículo. Lady Gaga tem muito sucesso hoje, mas será lembrada daqui a 5 séculos? Os Sertões será. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico, mas arte para mim é missão, vocação e festa. Eu indicaria um grande escritor gaúcho, Simões Lopes Neto. Nós temos aqui a obra completa dele, mas pode ser encontrado em qualquer livraria, de preferência em um bom sebo, os seus contos gauchescos, né, e Lendas do Sul, que são obras extraordinárias, né, de linguagem, né, de invenção. Né. Ele é um escritor tremendamente moderno, embora tenha escrito seus livros todos na primeira década de 1900, e, acredite ou não, foi um grande inspirador e mestre de João Guimarães Rosa. João Simões Lopes Neto,